Vamos então resolver aqui o primeiro exercício, né? Bom, preocupada com a sua locadora, Maria aplicou uma pesquisa com um grupo de 400 clientes, escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade de filmes que eles alugaram, né? Locaram no primeiro semestre. E aí aqui estão os dados. Então, se a gente for ver, a gente tem a parte roxa, que seria a frequência, que está se referindo, no caso, né? Tá falando que o total aqui é 400. O total seria, se você soma 120 com 60, com 40, com 180. Quando você soma esses quatro aqui. Aí o total é 400. E nesse caso, então, está se referindo aos 400 clientes. E o número de filmes é o quanto eles locaram. Então, 120 clientes locaram 0 filmes no primeiro semestre de 2011. 60 clientes locaram um filme, 40 clientes locaram 2 filmes e 180 clientes locaram 3 filmes. E 120 mais 60 mais 40 mais 180 clientes é igual a 400 clientes. E aí, é isso que a tabela está falando. E a primeira coisa que tem que fazer é calcular a média, a moda e a mediana. Bom, quais dados? Do que a gente está falando, né? A gente está falando sobre o número de filmes. Então, esse daqui são os dados que a gente está analisando. Pessoas, dados, tá falando, né? É a quantidade de filmes locados. Então, a gente tem que. Esses são os dados, e a gente tem que ver quantas vezes esses dados aparecem. O 0 vai aparecer 120 vezes. O 1 vai aparecer 60, o 2, 40 e o 3 vai aparecer 180 vezes esse dado. Então, porque ele é pertencente a 180 cabeças, pessoas, enfim. Então, este é a moda, que é o que mais aparece. Então, moda é igual a 3, porque o 3 vai aparecer 180 vezes, né? Agora vamos ver qual que é a mediana. Bom, se a gente fosse fazer uma fila, a gente ia ter que pegar os dados e colocar eles em ordem crescente. Já tá, poderia estar assim, né? 0, 2, 1, 3. Aí você ia ter que colocar na ordem 0, 1, 2, 3. Já tá na ordem, né? Crescente. Mas se a gente fosse fazer a fila mesmo, a gente ia ver que o 0, o 0 ele ia aparecer 120 vezes. O 1 ia aparecer 60, né? Então, o 0 ia aparecer 120 vezes, o 1 ia aparecer 60 vezes, o 2 ia aparecer 40 vezes, e o 3 ia aparecer 180 vezes. A gente sabe também que nessa fileira, nessa ordem, nessa ordem crescente aqui de números, a gente sabe que são 400 itens. Porque se eu somar 120 zeros com 60 uns, com 42, com 180, eu vou ter 400 itens. Então, como que eu faço para calcular a mediana? Eu tenho que saber qual que é o item do meio.
e é um número par. Então, como eu faço para saber qual é o item do meio? Eu venho aqui, eu divido 400 por 2, que vai dar 200. Então, o 200 é o número que tá aqui em uma metade. Na outra metade tem 200 também. Só que, se esse aqui for o termo 200, esse próximo é o termo 201. Opa, 201. Então, eu tenho sempre que pegar o 200 e o próximo, para eu saber qual que é a mediana. Então, eu faria isso, e aí eu tenho que descobrir qual é o termo 200 e 201. Bom, aqui é o termo 1, deixa eu fazer de roxo. Aqui é o termo 1, aí vai andando até chegar no termo 120. Aí, aqui é o termo 121, e eu vou andar 60 casas, né? Do 120 mais 60 casas. Por quê? Porque eu quero chegar no final aqui, nesse termo. Então, eu vou andar, né? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, até chegar no termo 180. Por quê? Porque 120 mais 60 é 180, né? Enfim. E ainda não chegou no 200. Aí, quando eu vim pra cá, vier pra cá, é o 181. E aqui eu tô pulando as casas, né? Esse aqui vai até o 220. Por que que vai até o 220? Porque eu tô somando, né? Eu tô somando 120 mais 60, 180. 120, 180, mais 60, 180, mais 40, 220. Então, onde que estão os termos 200 e 201? Aqui. E todos os termos do 181 até o 220, todos eles são 2. São o 2 aqui. Então, eu sei que isso aqui vale nessa casa, né? Representa o 2 e nessa também. Porque aqui só tem 2. Então, eu sei que... Como que eu faço para calcular a mediana? Eu vou somar os dois termos. Eu vou somar o que tá à esquerda e o que tá à direita. 2 mais 2 e dividir por 2. Que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja, não acontece nada, continua sendo 2. Então, a mediana é 2, que é o termo 200,5. Por exemplo, né? Tipo, se aqui fosse 0,5. Aí aqui é o 201. Enfim. Agora a gente tem que calcular a média. Como que faz para calcular a média? A gente tem que ver primeiro a quantidade de termos. Quantos termos tem? 400. Então, a gente vai somar tudo e dividir por 400. Somar tudo o quê? Somar os 400 itens. Então, na média, eu vou vir aqui e somar os 400 itens. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais 1 mais 1, mais... somar tudo. E quantas vezes o 0 aparece? 120 vezes. Então, vou somar 120 vezes o 0, com mais 60 vezes o 1, com mais 40 vezes o 2. E por último, mais 180 vezes o 3.
Aí, tudo isso dividido por 400. Bom, 120 vezes zero, que bom, eu sei que é zero. 60 vezes 1 é 60. 40 vezes 2 é 80. E 180 vezes 3 eu vou fazer assim. Tirar um zero, então fica 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. 4, 5. E agora a gente acrescenta o zero que estava faltando, 540. Então, só que é 540. E agora vamos somar. 60 mais 80 mais 540. Tá certo, né? Aí a gente vai fazer 60 mais 540, que vai dar 600. E mais 80, que vai dar 680. Aí, dividido por 400. Aí, eu vou cortar os zeros. Aí, eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. 68 dividido por 2 vai dar 34. 40 dividido por 2 é 20. Aí, esse aqui vou dividir por 2 de novo. 17 sobre 10. Que é a mesma coisa que 17 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,7. É isso. Então, ficou que a moda é 3, que é o número que mais aparece. A mediana, que é o número do meio, é 2. E a média é 1,7. Isso significa que, em média, né? Alguns alugaram 0, alguns 1, alguns 2, alguns 3. Em média, cada um alugou 1,7 filmes. O que faz sentido, porque bastante alugaram 3, né? Enfim. Aí agora vamos ver a próxima parte. Bom, e tá falando assim na letra B, que eu coloquei, né? Arredonde a média para o inteiro mais próximo e calcule amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. Então, a média para o inteiro. O que seria inteiro? Seria um número que não é quebrado, que não é com vírgula. Então, se a média é 1,7, um número que não é com vírgula é ou 1 ou 2. Entre 1 e 2, 1,1, 1,2, é tudo com vírgula. Então, para qual que eu arredondo? Para o 2, que é o mais próximo, né? De 1,7 está mais próximo de 2. Então, agora a nossa média é 2, e não mais 1,7. E calcule amplitude. Bom, para calcular a amplitude, a gente precisa ver qual que é a diferença entre o maior valor e o menor valor dos dados. Então, a gente vem para cá e a gente vê quais que são os valores que temos. 0, 1, 2 e 3. Essas são as possibilidades de número de filmes. Então, qual que é a menor possibilidade? 0. E qual que é a maior? 3. Então, para calcular a amplitude, a gente tem que fazer maior amplitude. A gente tem que fazer a maior menos a menor. Então, maior menos menor,
que é igual a 3 mesmo. Então, a amplitude, os dados têm uma amplitude de 3. Agora, vamos ver como que é o desvio médio. Para calcular o desvio médio, a gente vai usar algo chamado módulo, que é assim, você vai resolver a conta. Se der um valor positivo, sai positivo. Se der um valor negativo, você também transforma em positivo. O módulo significa que é sempre positivo. Então, módulo significa que é sempre positivo. Enfim, então vamos fazer a fórmula. A gente vai primeiro colocar todos os números menos o módulo. Quer dizer, menos a média. Então, primeiro a gente vai começar, né, com os zeros. Então, tá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120 vezes. Então, o primeiro que a gente vai ter que fazer é 0 menos a média, que agora é 2, né? Que eu mudei aqui. Então, 0 menos 2. E o módulo disso? Por quê? Então, eu coloco o módulo do elemento menos a média. Então, o elemento inicial é 0. E eu vou ter que tirar 2 dele, tirar 2 desse elemento inicial 120 vezes, porque ele aparece 120 vezes. Então, eu vou colocar aqui 120 vezes. Aí, então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é ver quantas vezes vai aparecer o número 1. Então, o número 1 vai aparecer 60 vezes. Então, 60 vezes, o que que eu vou fazer? 1 menos 2 agora. E aí, agora, a gente vai fazer 40 vezes 2 menos 2. O módulo, né? E, por último, 180 vezes 3 menos 2. E tudo isso tem que ser dividido pela quantidade de elementos. Então, a gente viu que vão ser 400 elementos. E vamos ver quanto que vai dar essa conta, né? Então, vamos lá. Quanto que é 0 menos 2? Menos 2. Então, 0 menos 2, menos 2. Só que é um módulo, então tudo que é negativo fica positivo. Então, a resposta disso aqui é 2. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1, só que vai ficar positivo. Então, isso aqui é 1. Isso aqui é 0, e 0 não tem sinal. 2 menos 2. E 3 menos 2 é 1, e 1 já está positivo. Então, continua positivo. E aí, quanto que é 120 vezes 2, né? 120 vezes 2 vai ser 240. Então, 240 mais 60 vezes 1, né? Mais 60. Mais 40 vezes 0. Então, esse aqui vai ficar mais 0. Mais 180. E tudo dividido por 400. 240 mais 60 é 300. E com mais 180, 480. Então, isso aqui vai ficar 480 dividido por 400. Aí, eu vou cortar os zeros e vou dividir os 2 por 4. 48 dividido por 4 é 12. 40 dividido por 4 é 10. Ah, dá para dividir por 8, né? Agora eu vou dividir por 2. Que vai ficar 6 quintos.
Então, qual que é o desvio médio? 6/5 ou 6 dividido por 5. Vamos fazer a conta, né? 50, tá certo, né? Não. 6, já tô pensando, já tô ficando bugada. Eu sempre fico bugada nessas contas. Aqui, 5, aí vai o 0. Aí 2. Pronto. Então, que é a mesma coisa que 1,2. Que faz sentido. Então, esse aqui é o desvio médio, eu espero, né? E agora vamos fazer o desvio, a variância e o desvio padrão, consequentemente. Então, para calcular, deixa eu escrever então aqui, peraí, antes. Desvio médio. E agora vamos calcular a variância. Para calcular a variância, eu vou pegar e eu vou primeiro pensar na quantidade de itens, que vai ser também 400. Aí, eu vou primeiro lembrar que então agora não tá mais entre módulo, né? Não tá entre módulo. Agora vai estar entre parênteses e elevado ao quadrado. Então, o que isso significa? Que eu vou pegar o número. Então, qual é o primeiro número que aparece? É 0. Depois é 1, depois é 2, depois é 3. Então, 0 eu vou fazer menos a média, que é 2, que a gente arredondou. Então, eu sempre pego o elemento, tiro a média, aí ou eu coloco o módulo, ou eu vou colocar o parênteses e elevar ao quadrado, que é o que eu vou fazer agora. Então, nesse caso, quantas vezes eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso 120 vezes. Então, eu vou colocar aqui. 120 vezes, o que eu vou fazer 120 vezes? Eu vou fazer 0, 0 menos 2, que é a média, né? Não vamos esquecer, elevado ao quadrado. Então, parênteses elevado ao quadrado. Aí, 60 vezes, eu vou fazer 1 menos 2 elevado ao quadrado. Aí, depois, 40 vezes, eu vou fazer 2 menos 2 elevado ao quadrado. E por 180 vezes, eu vou fazer 3 menos 2 elevado ao quadrado. Só que, nesse caso, também não vai ter nenhum número negativo. Por quê? Porque tá tudo elevado ao quadrado, né? Então, aqui 0 menos 2, a gente sabe que é menos 2. Só que menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aqui vai dar 4. Aí, quanto que é, né? Porque menos 2 vezes menos 2. Porque 0 menos 2 dá menos 2, né? E aí eu tenho que elevar ao quadrado. Aí vamos fazer a mesma coisa aqui. Quanto é 1 menos 2? 1 menos 2 é menos 1. E aí eu tenho que elevar ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, né? E quanto que é isso? É 1. Então, eu vou colocar aqui que o resultado é 1. Aqui é 0. Então, 0 ao quadrado, 0 aqui vai ficar tudo 0. E aqui, 3 menos 2 é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar 180. Então, no final, isso aqui vai ficar assim.
Quanto é 120 vezes 4? Não sei, deixa eu ver. 12 vezes 4 é... Aí, então é 480 mais... Ah, deixa eu pôr mais pra cima. 480 mais 60 vezes 1, mais 60. Esse aqui sumiu. Mais 180 vezes 1. Então, e tudo isso dividido por 400. E isso aqui vai dar 480 mais 60 dá 540. Aí, 540 mais 180. É isso, né? 540, 480, 20, tá. E aí, agora vai ter que somar com mais 100, que é 640, e com mais 80. Então, se eu não me engano, vai dar tudo 720 dividido por 400. E aí a gente corta o zero e eu vou dividir em cima e embaixo por 2, não sei, que vai dar 36, né? Espero. E aqui 20. Por quanto que dá pra dividir? Sem ser por 2. Ah, vou dividir por 4. Por 4. Que vai dar 9 e 5. 9 quintos. Bom, então é isso, a variância é 9 quintos, eu espero. E como não tem, né, como ter certeza ver em nenhum lugar, mas a minha deu 9 quintos. E para calcular o desvio padrão, é a raiz da variância, né? Então, é a raiz de 9 quintos, que é a mesma coisa que raiz de 9, raiz de 5, que é a mesma, raiz de 9 é 3, que é a mesma coisa que 3 raiz de 5. E toda vez que tem raiz embaixo, não é obrigatório, mas eu multiplico por isso aqui. Eu pego o que tá embaixo e eu dobro, faço em cima e embaixo. Fica com 3 iguais. E aí eu faço essa conta. Por que que eu vou fazer essa conta? 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então, por que que essa conta, né? Isso sempre some, tipo, raiz de 9 vezes raiz de 9 é 9. Enfim, não é obrigatório, mas isso você tá tirando a raiz do denominador. Enfim, então, mas a resposta, né, seria, pode ser aqui, esse aqui, ou esse aqui. Esse aqui seria a variância, o desvio médio seria 1,2 e a amplitude seria 3, é isso? É isso. E termina a primeira parte.